Boa noite para todo mundo, pessoal que segue o CoopArt, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse 10º episódio. Estava fazendo as contas aqui, é o 10º episódio do Falando de Arte, essa série do CoopArt que nasceu no meio dessa loucura toda de pandemia, da necessidade, né, de conversar, de construir, de sair de casa um pouco. É o primeiro de 2021. A gente vai colocar todas essas informações aqui depois para quem quiser, né, seguir o trabalho, etc e tal. Todos os outros estão disponíveis ali no canal do YouTube do CoopArt. Enfim, meu nome é Tomás Cajueiro, eu sou produtor executivo aqui do projeto, eu não faço vitral, então fiquem tranquilos que eu vou falar só agora e já saio, vou deixar a palavra mais com a Melissa e Luciano hoje mesmo. Mas, enfim, é isso, sejam bem-vindos ao CoopArt. Agradeço o nome do Genivaldo Amorim, curador do projeto, todos os artistas que participam e que fazem esse coletivo acontecer. É o nosso primeiro evento do ano, então só para deixar todo mundo a par da situação que o CoopArt agora em 2021, por contextos óbvios de todo mundo, vai estar fazendo atividade sobretudo online. A gente está produzindo um grande projeto, um projeto muito legal para o segundo semestre do ano. Se Deus quiser, para a gente comemorar, né, o fim de tudo isso que a gente está vivendo, trazer um pouco de arte e cultura presencial para todos. Mas, enquanto isso, acompanhe nossas redes aqui no Facebook, no Instagram, tudo como ocupe.art, ocupe.art, que vocês vão tendo acesso ao que a gente já fez, ao que a gente vai fazer no futuro, etc. e tal. O último recadinho que eu queria deixar para vocês, antes de passar a palavra para a Melissa e para o Luciano, é que essa pandemia também, gente, como a gente tem feito algumas postagens ultimamente, essa pandemia deu uma sacudida na organização financeira do CoopArt, né? Quem acompanha o nosso trabalho sabe, o CoopArt não é um coletivo de artistas, não é uma empresa, não é o trabalho principal de ninguém, a gente não faz nada disso por lucro, muito pelo contrário, mas o projeto tem custos, né? Ele tem custos de impulsionamento de instrumento de postagens em rede social. Essa semana a gente fez uma postagem mostrando o custo que é a hospedagem do projeto em servidores, etc. e tal. Então, a gente tem feito uma campanha, eu vou colocar as informações aqui para vocês verem, pedindo para as pessoas que puderem apoiar o trabalho do CoopArt. E apoiar, gente, às vezes não é só financeiramente, é compartilhando, é participando aqui das atividades. Mas quem, nesse contexto difícil que está para todo mundo de grana, puder dar uma força para o CoopArt, a gente tem 2 canais, o financiamento coletivo, que é esse que vocês estão vendo aqui embaixo, que eu vou pôr aqui nos comentários, o catarse.me/ocupeart, ou através do Pix. O Pix do CoopArt é o contato@ocupeart.com.br. Vocês podem ficar tranquilos, todos os gastos do projeto, eles são divulgados com total transparência, eu vou colocar já aqui no link, no nosso site. A gente divulga ali tudo aquilo que a gente ganha e tudo aquilo que a gente gasta. Então, vocês podem acompanhar bem para onde está indo tudo isso. Enfim, sem mais delongas, agradeço novamente a presença de todos, ao Genivaldo, ao Jorginho, ao Ivan, ao pessoal que está entrando, e apresento para vocês 2 grandes artistas, estão no CoopArt desde o começo, participando das atividades, participando de tudo aquilo que o CoopArt faz. Melissa Costa, Ciano Soares, bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês aí hoje. E é isso, se você quiser apresentar um pouquinho, começar pela Melissa, pode ser? Com certeza. Bora! Então, meu nome é Melissa Costa, eu estou morando aqui em Valinhos há 10 anos, né? Então, estou com o CoopArt aí desde o começo também. Minha formação é artes visuais pela PUC de Campinas, e já desde o finalzinho da faculdade que eu descobri o negócio dos vitrais, né? E fiquei, basicamente. Eu tenho um trabalho também pessoal, de ilustração, de design gráfico, que eu toco, assim, junto, mas hoje o meu trabalho profissional, assim, é basicamente com os vitrais mesmo. Você, Ciano? Fala, pessoal, boa noite. Sou o Ciano Soares. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade do CoopArt, esse coletivo maravilhoso aí, muito importante aqui na nossa região, né? Que faz essa união de artistas e debate assuntos, ideias, faz o negócio movimentar um pouquinho aqui na região. Então, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado, ainda mais de falar junto com a Melissa, que é uma grande artista, uma amiga, né? Antes de mais nada, desenhista, assim, primorosa, maravilhosa mesmo. Eu tive o prazer de trabalhar já em 2 empresas, né, Melissa, juntos. Então, para mim, assim, é uma alegria e uma honra poder participar desse bate-papo gostoso aqui, né? Ainda mais falando um pouquinho sobre vitrais, que muitas pessoas
às vezes não conhece muito bem, né? Quando fala assim, você faz o quê? Eu sou vitralista. O pessoal fica com cara de perguntando, né? O que é isso? Tal, você tem que explicar direitinho, né? Mas eu sou Luciano Soares, esse é o meu nome artístico, todo mundo me chama assim, então eu respondo mais por esse nome mesmo. E eu já estou também num negócio de vitragem já faz bastante tempo. Então, aquela velha trajetória, né? Comecei pelo desenho, desenhando, aquela inspiração artística desde pequeno e tudo. Depois tive a oportunidade... familiar esse ano, assim, foi influência muito familiar que foi te apresentando ou o contexto mesmo que você cresceu? Não, foi mais no contexto mesmo, assim. Na minha casa não tinha ninguém que desenhava, não. Mas para mim foi uma coisa muito natural, sabe? Desde criança, acho que acontece com quase todo mundo, né? Acho que toda criança gosta de desenhar. Depois vai chegando a uma certa idade, alguns abandonam e outros são mais insistentes. Aí foi um... Teimoso, talvez, né? Exatamente. E aí, depois, eu vi que aquilo, assim, estava muito forte em mim. Minha mãe também percebeu, quis investir, falou, você quer fazer um curso técnico, alguma coisa? Eu falei, eu quero. Eu quero fazer na parte de arte, desenho. A mãe esperando engenharia, Exato. sei lá o quê, né? O cara quer fazer artes e desenho. Meio loucura, e o vitral, né? depois veio, então, nessa fase mais de estudo mesmo da arte, assim. Eu tive sorte de ser iniciado, porque eu não tenho formação acadêmica formal, eu tenho formação em ateliê, né? Então, eu tive a sorte de ter ótimos professores. Então, eu tive minha iniciação na arte com um velho mestre uruguaio chamado Pedro Álzaga, lá de São Paulo. Nessa época, eu morava em São Paulo, e ele tinha um ateliê ali perto, relativamente perto da minha casa, ali em Interlagos. Depois ele mudou para o Sumaré, lá em São Paulo. E aí ficou ruim para eu poder ir para lá, mas eu ia, era meio fora de mão, porque eu morava em Interlagos, tinha que pegar 2 ônibus para ir e tudo. E aí foi lá que eu tive uma formação melhor, assim, de desenho e pintura. Eu cheguei a passar pelas cadeiras da Pan-Americana de Artes, mas o feeling mesmo, o desenvolvimento um pouco mais do desenho e da pintura... De ateliê mesmo, de uma coisa mais prática ali. Com ele, Entrei para ser meio que assistente dele. E depois, assim, é legal que eu vi que vários artistas hoje, até reconhecidos, tiveram a mesma iniciação, com esse mesmo mestre. Na época que eu estava estudando com ele já tinha 90 e poucos anos já. Estava bem velhinho já. Eu tive a oportunidade. Aí, depois apareceu a oportunidade de... Eu vi um anúncio de jornal, assim, procurando-se desenhista de vitrais. Essa empresa de vitrais era ali em Santana. E aí eu liguei lá, nem mandei currículo, ele pediu para eu ir lá. Fui, conversei com ele, mostrei minha pasta, ele gostou. E aí eu iniciei, tô até hoje trabalhando com essa parte de vitrais aí. Então não foi um planejamento, não foi uma arte que desde o começo você olhou assim e falou, não, esse é o caminho, é para lá que eu tô indo. Foi uma coisa que foi meio que organicamente acontecendo, se Exato, meio que assim, por acaso até, assim, né? Meio que por acaso. Os acasos da vida, né? Eu também não fazia a mínima ideia do que era vitral. Então, assim, tive a formação de vitralista, de outros vitrais, dentro do ateliê. E eu falo isso, assim, é bastante interessante. Nada contra nenhum tipo de curso, mas eu acho que para você se transformar mesmo no vitralista, trabalhar com vitral, eu acho que você tem que ter uma certa formação em ateliê, porque é o dia a dia, né? Você vai se iniciando, então tem o dia a dia, você começa ali aos pouquinhos e tudo. No meu caso, eu já comecei pelo desenho, mas para você formar mesmo, tem a questão do corte do vidro, a pintura, a montagem. Eu fui só aprender mesmo, assim, desenvolver até depois que eu tive depois que eu tive no ateliê, né? Antes eu ficava mais assim, como desenhista. E você, Melissa, você foi na prática ou foi assim, meio que uma casa, como o Luciano falou? Ou já foi uma coisa mais... Foi bem uma casa e foi assim, foi engraçado porque foi por conta de um amigo em comum, né, que eu comecei de certa forma, porque eu fazia a faculdade, eu conhecia um amigo nosso que é o André, e aí por algum motivo eu mostrei uns desenhos para ele achou legal, ele falou, vai lá na empresa que eu trabalho, leva tal, para eles darem uma olhada, etc. E aí eu fui, mostrei os desenhos, eles gostaram, e, enfim, aí no último ano de faculdade, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar lá com eles. E para mim, assim, foi excelente, na verdade, também, como o Luciano falou,
entendia zero de vitral. Zero mesmo. Assim, eu lembro, assim, tenho lembranças de ver vitral porque eu estudei em colégio católico, né? Eu estudei lá no Colégio Sagrado Coração de Jesus, então tinha uma capela que tinha vitrais lindos. Eu lembro de ver isso. Mas, assim, eu não tinha a menor ideia que você podia trabalhar com algo assim, né? Sempre pareceu algo antigo que alguém já fez e que, enfim, né? Não tinha espaço, não tinha mercado. E aí eu comecei, assim, estagiando nessa empresa que depois eu vinha conhecer o Ciano lá também, né? A gente chegou a trabalhar junto lá, depois saímos, fomos para outra, trabalhamos junto também. E, assim, para mim, no começo foi a oportunidade do desenho, de trabalhar com desenho, porque até então eu não tinha achado esse canal, né? Tá. E hoje ele é de vocês dois, ele é o principal trabalho, fonte de renda de vocês, é o trabalho com o vitral mesmo. Sim. E ouvindo vocês falarem, me veio uma coisa, assim, o pessoal já está fazendo algumas perguntas, viu, Gersi? Obrigado, eu já vou passar para eles aqui também, mas eu acho que uma percepção que se tem, e te falo de mim também, o vitral ele é necessário, eu percebi sobretudo na fala da Melissa, de ser necessariamente uma coisa religiosa, ou vocês trabalham com diferentes tipos de ambiente, de iconografia, enfim, como que é, Melissa, para você esse mundo aí? Então, assim, a gente precisa considerar que o vitral surgiu dentro da igreja, né? Nas catedrais, na época medieval, etc. E, então, ainda é, digamos, o maior cliente do vitral, ainda hoje. Mas a gente tem também ainda menos, eu acho, tem gente tipo, que faz em casa, que faz alguma coisa? Sim, sim, tem pessoas que gostam, mas eu acho que já teve uma época que isso foi mais procurado, foi mais valorizado para o ambiente residencial. Hoje em dia, por conta, acho que até da arquitetura em si, os arquitetos mesmo às vezes não conseguem ver o vitral como algo que pode ser moderno, que pode ser, que pode compor com o ambiente de uma forma a transformar esse ambiente, né? Entendi. Então, acaba ficando mesmo reservado para a igreja, grande parte. Que é um pouco isso que o Genivaldo está falando aqui também, Ciano. O que você acha? O vitral ainda é predominantemente e historicamente ligado à igreja. Enquanto houver igreja, vai haver gente trabalhando com vitrais? Ele está perguntando. Eu acredito que sim. É importante que se diga que a principal igreja ainda que a gente está falando é a Igreja Católica, né? É ela que realmente usa mais os vitrais. Tem algumas igrejas evangélicas que usam também o vitral dito sem imagem, né? Sem nenhum tipo de figura, às vezes mais simbólico, mas 99% das vezes os católicos, os irmãos católicos que contratam um serviço, né? A Igreja Católica ainda é o principal mecenas, nosso principal mecenas ainda hoje, digamos assim. Entendi. Né? É o que a gente usa mais. Você já fez na casa de pessoas também? Oi? Você já fez na casa de pessoas também? Então, hoje eu recebo bastante pedido de pessoa física, digamos assim, mas para colocar na capela. O cara está construindo uma capela. A capela está popular mesmo agora, por causa da pandemia. De casa, mesmo assim, o cara põe na capela, não põe na sala, bastante. Por exemplo. Ó, essa região aqui de Atibaia, por exemplo, o pessoal está vendendo terra ali mais barato, né? Então, tem bastante chácara ali, a 1.000 metros, com valor em conta. Bom então, saber. tem muita gente construindo lá, e eu até dei uma olhada lá também, falei, pô, eu vou pegar alguma coisa aqui que tá barato. E o pessoal está construindo bastante capela. Então, estou recebendo assim, bastante pedido nesse sentido, mas também com intuito religioso, né? Com intuito católico, voltado para a liturgia e tudo. Mas aí, Melissa, você acha que é necessário, para quem não estiver ouvindo, às vezes o pessoal mais novo, porque realmente a gente escolheu começar o ano com um vitral, porque a ideia do Copy Art sempre foi desmistificar muito o mundo da arte. Eu e o Genivaldo também, a gente acredita que tem muito... Sabe, artista é um cara de carne e osso, que come, que vai no banheiro, que bebe, que fuma, que vive, igual todo mundo, né? Então, desmistificar o artista e os processos artísticos são importantes, inclusive para que a gente crie público, para que as pessoas se conectem com o artista, com o fotógrafo, com o jornalista, enfim, os trabalhos ditos intelectuais, né? E aí eu fico pensando assim, então, por exemplo, uma pessoa, vamos falar, um moleque de 14, 15 anos está ouvindo a gente aqui agora e tem vontade, mas ele pode se sentir às vezes afastado, porque fala, pô, eu não sou católico, eu não conheço tanto da liturgia, eu não conheço tanto das histórias, como que é o processo? Então, por exemplo, um paroco chega para você, na empresa que você trabalha, e fala que vocês partem do zero, do papel em branco,
ou ele dá um background, ele dá um histórico para te ajudar nesse processo criativo? Tem, assim, algumas situações, né? Hoje, o meu formato de trabalho, que talvez um pouco diferente do Luciano, porque ele executa, ele tem mais uma ideia de ateliê, e eu trabalho numa ideia mais de fábrica. Então, assim, me considero mais designer do que artista nesse ponto de vista, porque a gente costuma trabalhar, em primeiro lugar, com briefing, né? Então, o cliente, ele entra em contato com a empresa já com algum interesse, ou ele quer uma proposta da nossa parte, uma ideia, ou ele já tem uma ideia pré-concebida, ele já sabe o que ele quer, muitas vezes ele sabe muito do que ele quer e a gente acaba só executando. Outras vezes a gente também, imagens e tudo, né? Sim, por exemplo, paróquias têm a tendência, às vezes, de retratar muito a vida do santo, né, daquela paróquia propriamente. Então, Santo Antônio acaba... eu gostaria de ter aqui a vida de Santo Antônio, os milagres de Santo Antônio, etc. Mas, em algumas oportunidades, a gente também pode sugerir, a gente também pode trabalhar. E eu estou, na verdade, gostando muito mais desse âmbito, porque como eu já estou há muito tempo nesse mercado, né, e eu venho estudando e participando de uma série de situações, que é o Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra, a Pastoral do Artista. Então, assim, a gente vai ganhando muito conhecimento e a gente quer usar, né? E aí você vai pensando no vitral e no espaço litúrgico. Então, você quer aprofundar, você quer trabalhar um conceito que realmente trabalhe a simbologia, que esse símbolo seja sentido, e o vitral é uma peça muito importante para isso, dentro do espaço celebrativo, né? Então, é mais ou menos por aí. E aí, da nossa parte, a gente executa esses projetos, o cliente ele vai aprovar ou não, a gente vai trabalhando, conversando, acertando o que precisa acertar, e a gente faz uma espécie de projeto executivo também, que é o que vai ser passado para a fábrica. Né? Então, esse basicamente... Mas então, como tudo na arte, né, é muito mais do que a técnica, né, gente? É tudo aquilo que tem por trás na cabeça, de conhecimento, de bagagem cultural, que às vezes, de novo, não precisa nem ser a sua religião. Estudar a Bíblia é também estudar cultura, na verdade, né? Estudar história, etc e tal, acho que tudo isso conta, né? O Gersi Macari, obrigado, viu, Gersi? Está sempre presente em tudo. Fez uma pergunta legal pro Ciano aqui. É uma puxada de saque, uma pergunta que eu já deixo pro Ciano. Conheci o trabalho do Ciano e posso afirmar que o trabalho dele se compara aos mosaicos de Ravenna, capital do mosaico. Aí a pergunta, Ciano, vitral e mosaico são da mesma família ou estou enganado? Obrigado, Gersi. Obrigado, mestre. Quero agradecer ele, mandar um grande abraço. Gersi, que é uma pessoa, assim, mora no meu coração, é um artista aí de peso da nossa região, né? Então, assim, sem palavras, ele, o Amorim, que é meu amigo também, de vez em quando a gente junta para conversar e tudo. Aliás, com esse distanciamento, a saudade é grande de todos vocês. Assim que puder, vamos reunir novamente. E ele tem razão, sim. O mosaico também é milenar, né? Tem uma... Lógico que o mosaico, ele é até um pouco mais antigo, porque ele é românico, né? Ele tem uma tradição românica. Né? Os romanos, eles usavam muito mosaico antigamente. E eles é muito interessante a forma como eles trabalhavam, porque eles trabalhavam já com formas já pré-fabricadas, meio como a Melissa falou aí, meio de fábrica mesmo. Então eles tinham muito pisos, assim, os pisos antigamente eram feitos com, eles falam tecelas de mármore, né? Eles já faziam uns pré-desenhos para poder completar. Então não só nos pisos, mas nas paredes e tudo mais. Então é até um pouquinho mais antigo, digamos, do que o vitral religioso. Embora em Constantinopla e depois na parte bizantina, a catedral, aquelas catedrais primeiras, elas foram bastante adornadas com mosaico, né? Os vitrais nessa parte mais oriental, eles não entraram tanto. Ali as imagens ficaram mais por conta dos mosaicos. Então a gente pode dizer que de termos religiosos também ele é usado, mas o mosaico, se for ver, eu acho que ele até tem uma origem um pouco mais antiga do que o vitral. Eu queria só falar um pouquinho sobre a questão do aprendizado, igual você falou,
da técnica, porque o vitral, Claro. ele é uma arte assim maravilhosa. Lógico que ela é mais usada hoje com intuito religioso, e quando, por exemplo, a forma que eu trabalho é um pouco diferente, igual a Melissa falou, da forma que a empresa dela trabalha, né? Então, eu tenho um contato mais direto com o meu cliente, eu interfiro na questão, não por imposição, né? Mas assim, por até o cliente, ele permite que eu interfira um pouco mais na questão litúrgica e de criação, e eu abri bastante o ateliê hoje, quer dizer, eu trabalho bastante com azulejo, né, com a técnica tradicional do azulejo, tanto a colonial como a colorida, e também os mosaicos. Então, hoje, não o mosaico, que é uma técnica um pouco mais rebuscada, não sai com tanto quanto eu gostaria, mas o azulejo hoje está ali pau a pau com o vitral. Agora, a técnica ela pode ser usada de outras formas também, né? A minha produção artística hoje, fora da questão religiosa, fora dos rituais religiosos, eu uso as mesmas técnicas que eu uso aqui para o meu ateliê de vitral, né? Então, hoje eu faço série de pintura em azulejo, né? Indo por um caminho até um pouco mais abstrato, porque a gente explora tanto a parte figurativa que aí depois você sente uma necessidade de explorar outros caminhos, né? De fazer experimentação com outro tipo de forma, com outro tipo de material, pensamento. né? Exato. Então, assim, tanto o vitral também, eu faço algumas experiências com o vidro, misturo as duas técnicas, acaba saindo coisa bastante interessante, assim. Essa mistura é legal, é importante, né, Melissa? Eu vejo que o seu trabalho também é muito marcado por isso, né? Eu sempre vejo no seu Instagram desenhos e pinturas e arte digital. Eu acho que tudo isso acaba enriquecendo, no final das contas, o seu, digamos, bem final ali, que você faz mais profissionalmente, assim, que é a questão do vitral, né? Sim, eu acho que o fato de você pensar em linguagens diferentes é que acaba enriquecendo, né? Você sabendo que o vitral é cor e luz e tendo outros materiais, outras formas de pensar, de resolver, aí você vai também desenvolvendo melhor o próprio vitral, né? E eu acho que tanto eu quanto o José, a gente também gosta da coisa da pesquisa, né? Porque quem acaba se envolvendo com o vitral acaba se apaixonando pela pesquisa e de conhecer o que está sendo feito, né? Pesquisa então, hoje, pesquisa sobre tanto técnica como histórica, como artística, né? De conhecer quem já produziu vitral, qual a gente gosta, qual que a gente tem mais influência, o que está sendo feito fora do país, o que está sendo feito no país. E eu já tive, assim, umas pesquisas, por exemplo, relacionadas... Porque a Europa é muito forte ainda, né, em relação à questão do vitral, apesar de a parte das igrejas ter mudado bastante, né? Então, hoje, o que a gente produz, em grande parte aqui no Brasil, já não é muito produzido na Europa, né? Esteticamente falando, a linguagem, eles já fizeram muito isso, já cansaram e estão em outro patamar. E é até interessante, se você pegar, por exemplo, na Alemanha, você vai ver que tem vitrais absolutamente contemporâneos, abstratos e igrejas neogóticas ou góticas. Por quê? Principalmente por causa da Segunda Guerra, né? Perderam-se muitos vitrais no bombardeamento, etc. Então, ao invés de eles tentarem fazer uma recriação daquilo que existia, não, vamos quebrar com isso. Foi e acabou. E aí você vê aquela quebra total mesmo de épocas, digamos assim, né? Sim. E, então, é interessante a gente ir desbravando também isso, conhecendo, vendo como eles trabalhavam. Acho que o José, principalmente, acho que ele trabalhou... Desculpa, José. Eu falo José, não adianta. Todo mundo fala Ciano, mas eu falo José. Mas, enfim, por ele fazer na prática, né? Então, acho que a pesquisa também de como era feito, né? Aquela coisa que você fica quase arqueológica, né? Você quer caçar, como faziam, como usava a grisalha e tal. Falando em pesquisa e como era feita, a Maria Luísa Pinhatti aqui está fazendo uma pergunta que tem bastante a ver com isso. Boa noite, viu, Maria? Obrigado pela participação. Talvez o Ciano saiba responder para a gente essa. A técnica ainda é com baguete de chumbo?
que ela falou no comentário anterior que esse papo está fazendo ela lembrar das experiências da faculdade, onde ela fez muita peça, etc. Ela pergunta se a técnica ainda é essa. Também, ainda é feita com a linha de chumbo, embora existem outras técnicas, e eu faço uso de outras técnicas também. Na verdade, os meus vitrais hoje são por liga cimentícia, 90% são por liga cimentícia. Eu uso muito pouco a liga de chumbo, mas ainda uso a liga de chumbo também. E tem hoje o mosaico de vidro, né? Que é com os caquinhos de vidro, você faz a pintura, e a minha base de pintura eu faço no forno, e aí a gente vai como se fosse um mosaico na parede, só que tudo transparente com vidro. Então tem essa técnica também. Mas hoje eu uso mais a liga cimentícia, ela é mais saudável, mais em conta também, e a qualidade e a beleza é a mesma. Importante falar que o principal do vitral é o vidro, né? Por isso que tem esse nome. Então, para ser vitral tem que ter vidro, né? A liga, ela é quase um detalhe. Lógico que tem a tradição, né? Das ligas de chumbo e tudo. Mas lá na Europa, eles usavam bastante aquele concreto armado. A liga que dá estrutura, Ciano, que você está falando. Sim, então, quando chega ali na igreja, aquela estrutura, a coluna que segura aquele vidro em pé ali. Exato, lá até o vidro, eles fazem com aquele bloco de vidro, não é a chapa de vidro, né? Então, essa técnica com concreto armado, eles fazem os vidros, eles são grossos, assim, a fábrica já fabrica meio como bloco de vidro, e eles vão esculpindo, né? Eles vão dando forma com o martelo, mais ou menos como faz com o mosaico. E aí você coloca em volta dele, às vezes você coloca cimento, ou você pode colocar um outro tipo de liga ali no meio, mas muito parecido com cimento, ou com acrílico. Dá para usar até uma maçãzinha de ferro, né? Barrinha de ferro, depois vir com cimento, dependendo do tamanho. Isso pode ser de tamanho arquitetônico, assim, você pode usar ele de forma a sustentar também o peso, dependendo de como se constrói. Sim, às vezes você faz as divisões e coloca ali o vidro. É um vitral. É importante que você diga isso. Às vezes as pessoas falam, mas não tem chumbo na vitral. Não, é vitral, porque tem o vidro, né? Aí o principal do vitral, de fato, é o chumbo, o vidro. O se eu não me engano, outras são variações. Se eu não me engano, tem um exemplo disso que o Ciano está falando, lá no Santuário Nacional de Aparecida, os vitrais do último nível, né? Que são, inclusive, eu não sei se foram produzidos aqui, né? Não sei se vieram de fora, acho que foram produzidos aqui porque deve ser impossível trazer isso de lá, né? Justamente porque são em concreto e são maravilhosos, né? O efeito de movimento de cor que eles dão. A Catedral do Rio de Janeiro e a Catedral de Maringá também são feitos assim. Maringá, verdade. É feito com um artista... Maringá até maiores, né? Exatamente. São enormes, né? E são feitos com artista do Sul, e o vidro fica realmente dentro da estrutura de cimento lá. Fica lindo também, né? Então, como eu disse, assim, a liga, ela é quase um detalhe. Você dentro... E é tudo tradicional. Pode falar que é tudo vitral clássico, né? Que mas ainda motiva, fazer tanto vitral assim? Que é? Por que o vitral? O que você viu nele? A Melissa falou uma coisa agora, eu vou fazer a mesma pergunta para ela daqui a pouco, mas que me chama a atenção. Eu vejo todo esse movimento, a Melissa falou. O que você vê? O que o vitral tem que te pegou ali, que te segurou? Então, o vitral ele tem uma coisa engraçada. Não só quem projeta ou quem pinta, na maioria das vezes, se apaixona pelo vitral. É uma técnica realmente assim apaixonante, eu digo. E tem o vitralista que ele é um pouco mais vidraceiro, e tem o vitralista que ele é um pouco mais artista plástico, digamos assim, né? E tem a união dos dois ali. Eu tento ficar meio que nesse meio. Mas eu acho que o trabalho, depois de pronto, né? A Melissa sabe muito bem disso, quando você olha o trabalho ali, e o vitral ele depende muito da luz, ele é um trabalho da luz, né? Ele é uma arte da luz. Então, ele depende muito da luz para dar aqueles efeitos no colorido. E você vê ele inserido dentro desse ambiente litúrgico, aí no caso religioso, é maravilhoso. É maravilhoso o efeito que ele dá. Então, assim, por conta que eu fui realmente sendo treinado nisso, fui desenvolvendo e fui fazendo hoje, e dentro do vitral tem várias atividades ali que você pode fazer que ela não se repete.
entendeu? Tá. Isso que eu acho legal. Ora eu estou criando, estou projetando, estou na mesa de projeto, ora eu estou pintando hoje muito menos, porque com o número de pedido fica difícil você fazer tomar parte ali total da pintura. Mas os projetos que eu posso, eu estou lá pintando e tal. Já montei também, mas hoje eu tenho equipe para fazer a montagem e tal. O problema do vitral, às vezes, é isso. Você precisa de uma equipe grande para poder fazê-lo. Você pode fazer o vitral, você e mais um ajudante? Pode. Mas a produção, ela fica muito lenta. Então, na maioria das vezes, você precisa de uma equipe relativamente grande, né? Eu tenho uma equipe hoje de mais de 10 funcionários, 10 assistentes, digamos. O da Melissa, então, o ateliê que ela está, muito mais que isso. Porque dependendo do número da produção que você precisa fazer, né? Então você precisa de bastante gente ajudando. E você, Melissa, por mais que tenha sido uma coisa, um acaso, etc., uma escolha pragmática, porque era onde você podia desenhar, a hora que você cai ali, alguma coisa te segura, porque senão você não fica tanto tempo, né? O que você achou verdade. Lá que te pegou? Então, em grande parte, no começo foi muito essa oportunidade de poder desenhar mesmo, de ganhar a vida desenhando, porque sempre foi na mente da gente, né? Uma meta, mas ao mesmo tempo tão distante, porque eu não vim de uma família que tem ligação com arte absolutamente ninguém, assim, meu pai, formação é jornalista, minha mãe gostava de escrever poesia, esse tipo de coisa, mas artes visuais, zero, eu era a única pessoa que desenhava e queria desenhar, então, assim, no começo foi muito isso, assim, nossa, eu não acredito que eu estou trabalhando com desenho, né, e eu até pensei... Na época? Olha, quando eu entrei na empresa, acho que 21, 22? Não, super nova. Por aí. Mas, assim, para mim, na época, foi um sonho. E aí, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai se apaixonando, porque é a questão da luz, é a questão da cor, e aí, o próprio dia a dia do trabalho, é lógico que tem época que é maçante, que é cansativo, mas o fato de você saber, depois que você vê o trabalho pronto, como o José falou, né? Por mais que a gente pense o projeto, ou às vezes assine um vitral, o que quer que seja, é sempre um trabalho de grupo. O vitral é feito por várias mãos, né? E aí você vê todo o esforço das pessoas envolvidas e aquilo depois no local, e depois a recepção de quem viu, né, de quem estava lá, contribuiu para que essa arte estivesse lá. Então, por exemplo, dentro das igrejas, eu não tenho tanta oportunidade, às vezes, de ver pessoalmente, até porque a gente trabalha com muitos clientes no decorrer do ano. Mas, por exemplo, teve um que foi muito especial para mim, que era o do Santuário de Curitiba, que eu tive a oportunidade de ir lá, né, no dia da consagração, e também foi uma festa muito importante para eles, do Sagrado Coração, era aniversário do santuário, uma série de coisas. Então foram 3 dias de festa e de celebração. E aí você tá lá, e as pessoas vêm falar para você, nossa, Deus te abençoe, que coisa... Eles fizeram um trabalho tão bonito de inauguração que, assim, a gente saiu de lá na nuvem, assim, a gente saiu super emocionado. E aí você fala, poxa, né, que legal que eu estou fazendo parte disso. Que legal que as pessoas estão olhando ali e estão admirando e tiram foto direto e tudo mais. E eu pude fazer parte disso tudo, né? Fazer parte da história também dessa comunidade, dessa paróquia, dessas pessoas. Muitas vezes elas nem conhecem a gente, mas a gente fica muito satisfeito. Isso é uma coisa muito interessante mesmo. Por exemplo, a fotografia é uma coisa muito mais efêmera, ainda mais hoje em dia, né? Essa fotografia dura, às vezes, quando muito 15 dias, 20 dias, um mês, uma exposição. É um projeto que você tem que estar fotografando toda hora, numa quantidade até doente, né, de produção de imagem, assim. E acaba se transformando em algo muito efêmero. São poucas fotografias que, de fato, nos marcam, né, que marcam uma geração. Aquelas fotos icônicas que até os anos 90 tinham tantas. O vitral é justamente o oposto, né? É aquela coisa que vai ser posta ali, apesar do comentário do Reginaldo aqui. E tem mais uma coisa assim, que eu acho interessante. O vitral, ele teve pouca mudança na forma de você fazê-lo, de você criar.
Ele teve pouca mudança. Hoje em dia, e é engraçado, porque quando eu comecei com 18 anos, né? E foi o mesmo impacto que eu senti quando eu entrei no ateliê de pintura. Eu entrei no ateliê de pintura lá do Pedro Alva, tinha aqueles, eu acho que ele tinha mais de 20 cavaletes assim, enfileirados, um do lado do outro, com aquele cheiro de terebentina no ar. Deu a impressão que eu estava entrando no ateliê de Rembrandt, assim, sabe? Então, eu senti aquela magia, né? Eu senti, assim, para mim foi impactante, eu nunca mais esqueço, que foi no sábado de manhã, eu senti aquela atmosfera, assim. Quando eu entrei no ateliê de vitral, eu senti a mesma coisa. Eu lembro que na época tinha um amigo meu, que hoje é amigo meu, né? Depois, na verdade, ele entrou um pouco depois que eu entrei, já tinha uma moça fazendo os desenhos, que eu falo que era a Melissa da época, lá, acho que o nome dela era Elaine, e os desenhos de vitral na época ainda eram feitos diretamente, a ampliação era feita na raça mesmo, né? Tá. Hoje eu faço o desenho já na proporção, eu tenho a plotter, que é uma coisa assim maravilhosa, então vai amplia lá os módulos enormes, aí a gente faz o recorte do vidro ali em cima. Antigamente você precisava fazer os desenhos do tamanho que era. Então a janela tinha 3 por 1,5, você tinha que ir juntando cartolina e tinha que fazer esses desenhos aí diretamente, assim, tinha que fazer o desenho grandão. Então, quando eu entrei para ser assistente dessa moça, que ela já desenhava pra caramba. E quando o Gerson entrou, que é um amigo meu, ele desenhava, cara, aqueles desenhos clássicos, assim, com aquelas dobras de roupa, você esticava o desenho. Maravilhoso. Tinha aquela magia, aquela coisa, você fala, cara, parece que eu, sabe, parece que você voltou na Idade Média, assim, e depois na hora de cortar o vidro, para mim tem quase como se fosse uma magia, não tem como você não se apaixonar. E sofreu pouca mudança, né? Como eu disse, tem o plotter hoje, que muita gente até é contra, mas quando você tem que produzir muito, é impossível você ficar ampliando na mão ainda, né? Que é uma coisa maravilhosa, mas o restante... Mas fora isso, o processo é essencialmente aquele de artesanal, você vai cortar o vidro, ainda tem que ser com um cortadorzinho lá, com um toio, a pintura você ainda vai fazer com um pincel, vai queimar nos fornos, vai montar, seja na linha de chumbo, ou seja na linha cimentícia, você tem que fazer, então tem que ter gente ali montando, então tem a energia do pessoal, tem a mão do pessoal ali, e cada um se sente um pouco artista nesse processo, isso que é legal, como a Melissa falou, é uma arte democrática, é uma arte de conjunto no final, né? Isso é legal. Tem o Jorginho Miranda, que manda um abraço aqui também. Ô, Jorginho! Oi, Jorge! Para a Melissa, na verdade. Você trabalhou com a Melissa, né? Vitral é sentimento. Tive a oportunidade de conhecer esses dois e trabalhar por 9 anos com a Melissa. Mas quero fazer uma pergunta. Fez para o Luciano, mas depois a gente passa a bola para a Melissa também. Quando vocês desenvolvem a arte visual, o que vocês pensam em primeiro para que liturgia fique com sentido divino? Isso daí foi uma questão... Quando eu entrei nos vitrais, como eu falei, eu entrei mais por uma questão artística, né? Eu vi lá o anúncio, eu era um desenhista, entrei como assistente, primeiro da Elaine, depois o Gerson, que já tinha mais experiência, ele assumiu e eu fui sendo assistente dele, eu tinha que fazer as marcações ali no desenho para ele poder dar o acabamento e assim por diante. E aí, então, você fica meio preso no início por essa questão da arte, do desenho que você gosta de desenhar e tal. Só que daí, quando você vai pegando uma certa idade, e aí, no meu caso, como eu abri o ateliê, e você vai tendo contato com as pessoas que fazem parte, você vai vendo o peso que aquilo tem. Então, quando você vai numa reunião de comunidade, você vê que você está mexendo com uma coisa muito séria, que é a fé das pessoas, né? As pessoas, ali, aquela arte, ela não é uma arte... É engraçado, depois eu aprendi isso. E não é só uma questão de vaidade do artista. Tem um conjunto, aquilo vai fazer parte de um conjunto litúrgico, né? Então caiu a minha ficha para isso. Então eu fui estudar a liturgia. Mesmo que um artista não seja religioso, na minha opinião, para ele poder desenvolver bem o trabalho dele, ele tem que saber para que serve aquilo, né? Ele tem que se envolver, ele tem que, na minha opinião, ele tem que sentir aquilo, o sentimento tem que estar ali.
Então, hoje, quando eu faço um vitral e eu olho o sentido, sempre converso com o padre, né? Ah, não, por isso fala, padre, olha só, isso daqui é um templo, né? A gente vai contar uma história. O vitral, ele tem que estar em equilíbrio com, se tiver uma pintura no altar, ele tem que estar em equilíbrio com... Por isso que o arquiteto também é muito importante quando ele projeta, porque tudo ali tem uma intenção. E a intenção, no caso da arte do vitral, da liturgia católica, é a própria liturgia, ou seja, é o mistério pascual, que é o evangelho. Então você precisa entender um pouco, não estou querendo puxar nada para religiosidade, sim, mas é se você projetar aquilo sem esse peso religioso, espiritual, vamos dizer assim, sem esse peso espiritual, de saber quem foi o Cristo, por que ele agiu daquela forma, e que sentimento você vai transmitir naquele conjunto de vitrais, perde o sentido. Muitas vezes, por exemplo, por isso que eu, às vezes, não me recuso, mas eu converso com o cliente para ele poder entender, e graças a Deus ele sempre entendeu. É quando o cliente vem e fala assim, faz esse santinho aqui para mim, eu falo, padre, mas a gente vai fazer um conjunto de vitrais. Esse santinho às vezes vai estar deslocado. E queira ou não queira, eu como artista, eu vou ter um peso estilístico aqui. Então é importante que as imagens conversem, é importante que elas tenham equilíbrio, é importante que elas contem uma história, porque, como dizem, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e o vitral antigamente também tinha essa questão catequética, e tem até hoje. As pessoas entravam, a maioria era analfabeta, né? Não tinha estudo, não tinha um estudo formal, então você ali, você contava a história ou dos heróis da fé, ou principalmente hoje, principalmente depois da reforma do Concílio Vaticano II, você tem quase que uma obrigação de contar o mistério pascual, que é o Evangelho de Cristo. Então, eu procuro ver ali qual que é a história da comunidade, o que vai ali na criação daqueles vitrais, e aí eu sento e me dedico, porque, só para terminar, eu sei que está ficando um pouco estendido, mas quando você chega na comunidade, às vezes você encontra, como a Melissa falou, aqueles vitrais, ele é feito com o suor do fiel. Exatamente. Então, a igreja, ela não produz nada, ela vive de doação, ela vive da doação dos próprios fiéis. Então, seja aquela senhorinha que vem ali, que limpa o altar, e que ela paga o dízimo dela, ela faz a doação dela, como seja uma pessoa que tem um pouco mais de recurso, que também dê um pouco mais, ali está a fé das pessoas, né? Então, tem uma seriedade. Ponto muito importante, sabe, Ciana, da gente nunca esquecer. A gente, quando pensa em igreja, eu não sou católico pessoalmente, mas me interessa muito a história do catolicismo é um assunto que me interessa muito, e a gente, com uma frequência muito grande, pensa em igreja, pensa no Papa, pensa em Roma. A realidade das paróquias é outra. É gente como o Padre Dalmiro aqui de Valinhos, é gente que soa, que depende de doação daqui, doação dali, para fazer um trabalho social que muitas vezes não era nem responsabilidade legal da igreja, era uma classe política que não faz, a igreja vai lá e cobre, né? Então, isso respeitar esse contexto do esforço financeiro, porque, gente, não é barato construir um vitral também, imagina, né? Não é uma coisa que o cara vai comprar. O custo é alto, pão, né? E aí tá uma questão interessante que você falou, que assim, quando eu penso eu não penso na parte religiosa nem política. Para mim, a figura de Cristo representou sempre o amor. Então, quando eu faço aquilo, eu faço com bastante amor, e todas as imagens eu quero que passem uma mensagem de fato amorosa, uma mensagem de caridade, de amor, de fazer o bem. Eu acho que isso daí fica acima de qualquer questão religiosa. Exatamente. E no Brasil, Melissa, como que é nesse Brasilzão 2021, pandêmico, fazer vitral? Como que é essa sua Olha, tudo isso? Tem sido um desafio, mas assim, como o formato que a gente já trabalha, a gente não está sempre presente no cliente, então, de certa forma, a gente vai usando as ferramentas que tem, o Zoom, o WhatsApp, sempre mantendo essa comunicação, né? E só mandar um abraço para o Jorginho aí, colega, né? E mais em geral, assim, sabe, essa questão do vitral no Brasil, assim, que leitura que você faz do mercado, da situação? A situação, assim, o vitral no Brasil ainda é um mercado, porque ainda existem muitas igrejas sendo erguidas, ou igrejas que precisam do uso do vitral, né?
Tem até uma fala do artista que ele está meio que aterrissando em terras brasileiras há algum tempo aí, e ele falou uma coisa, né, nesses eventos, e que isso ficou marcado na minha cabeça. Ele falou assim que a igreja, né, como espaço celebrativo e como a comunidade, o corpo de Cristo e a cabeça, né, tudo que entra na igreja, ele precisa morrer para renascer, inclusive a luz. Então tá aí o papel do vitral. Ele morre, a luz morre para renascer. Então é realmente um espaço para você se retirar do mundo e se colocar em contato com algo que transcende. Então, no Brasil, a gente tem espaço, eu acho que tem um espaço ainda para crescer muito nesse sentido, porque eu acho que tanto a CNBB como outras ferramentas aí estão procurando também orientar mais os párocos e dar mais ferramentas, e as pessoas estão se interessando mais também, né, que ajuda bastante, para conhecer, para entender e para estar aberto para receber novidades e para trabalhar em conjunto, porque que nem o Luciano falou, é trabalhar em conjunto, são equipes. Às vezes a gente vai entrar numa igreja que não tem um arquiteto, um engenheiro, que está responsável pela obra, coisa assim, mas você tem a comunidade, você tem uma série de pessoas que estão ali engajadas, se dedicando. E hoje, por exemplo, eu estou com um trabalho que também está sendo um desafio de distância e de tamanho, de proporção, que é lá em Juazeiro, né? Que é o Santuário do Bom Pastor. Desculpa, do Senhor Bom Jesus do Horto, em Juazeiro. E Juazeiro é um polo de romaria. E tem uma história dos maiores do Brasil, né? Bonita. Isso, é o maior do Brasil. E assim, eu estou tendo que entrar em contato com essas romarias só em forma de pesquisa e de conversa com quem, né, tá ali. Vontade de pegar um avião e ir para lá, né? Mas, nossa, eu juro que eu queria participar de uma para ver, sabe, para sentir. Porque você entra em contato com uma fé nordestina que é muito diferente da nossa. Sim, mas Juazeiro é impressionante. Deve até arrepiar, assim, porque conforme arrepia. Fui... Você reza junto, né? Mesmo eu não católico, você entra na missa, te arrepia, você começa a conversar com aquelas pessoas, aquilo te pega, aquilo que você não falou ali, você vê Cristo. Não isso. Nessa papel, esse Cristo da lenda, o Cristo de carne e osso, né? Nessa dedicação dessas pessoas e o quanto elas acreditam. E aí, nessas pesquisas que eu estou entrando em contato e conversando com o pessoal lá de Juazeiro, que eu estou conhecendo um pouco melhor, mas eu já falei para eles que eu quero... Quem sabe, né? Passar tudo isso, dá para fazer subir para lá, né? Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, deixa eu dar uma confirmada aqui se chegou mais alguma coisa. A gente colocou aqui nos comentários, gente, o OcupiArt, a gente está entrando no 4º ano. Eu estava conversando com o Genivaldo esses dias, cara. É o 4º ano do OcupiArt. Nesses 4 anos, o OcupiArt já fez uma porrada de projetos, alguns projetos menores, alguns projetos maiores. E um projeto que a gente fez lá no começo, que a gente foi no 1º ano, a gente acabou parando, era o ateliê aberto. Lembra, Ciana? A gente fazia passeios, a Melissa foi em vários também. Foi no Luciano. Exatamente. Eu lembrei disso enquanto a gente conversava, então eu acabei de compartilhar aqui nos comentários, para quem quiser ver. Tem algumas fotos do espaço do Ciano. O Genivaldo ajudou a gente aqui. Obrigado, Genivaldo. Compartilhou também o Facebook do Ciano, o Facebook da Melissa. Quem quiser seguir, vou colocar agora aqui primeiro da Melissa, então no Instagram, Mel Costa Design. A Melissa está lá no Instagram, super ativa, sempre colocando um monte de coisa legal. O Ciano também está lá, @ciano.soares. Então sigam, acompanhem o trabalho. Enfim, fiquem à vontade também de vocês fazerem, nesses minutos finais aqui, vocês fazerem algumas perguntas. Chegou a perguntinha, mais uma do Jorginho aqui. Ciano, vamos colocar aqui. Você gosta de fazer projetos no digital ou no modo tradicional? Eu prefiro ainda fazer da forma tradicional, mas às vezes... Luciano, só um passo atrás. Para quem está ouvindo a gente aqui, não tem noção o que é o modo tradicional. Então, o que a gente está falando aqui? Eu reúno com o padre ou com as pessoas responsáveis, aí a gente chega a uma definição do tema, né,
quase sempre, como eu falei, é o evangelho, mas como que a gente vai contar isso e tudo. E aí eu desenvolvo a criação das imagens. Eu gosto de fazer sempre criação única para cada igreja. Eu não gosto de ficar repetindo muito. Às vezes o padre gosta muito de uma imagem, às vezes eu também aproveito ali uma imagem de um santo, mas sempre modifico alguma coisa, não coloco... às vezes não gosto muito de pegar a imagem, mesmo que eu que tenha criado, e aproveitar ela exatamente como ela está. Mas por tradicional, a gente está falando de desenhar desenho, papel, sim. Isso, aí eu sento na prancheta. Exato, e aí eu faço lá o desenho do caixilho, proporcionalmente, se tiver 3 por 1,5, 2 por 70 alguma coisa, eu faço, e aí pego o lápis, a borracha, faço os desenhos. Hoje, como eu tenho já muita experiência, muito tempo, eu desenvolvo um croquis muito rápido, mas eu ainda faço o desenho no grafite, cubro com nanquim. Aí agora, ultimamente, eu estou escaneando e estou fazendo a coloração no Photoshop, porque senão a produção não anda tanto quanto você queria. Tem alguns trabalhos, assim, trabalhos maiores, ou que eu julgo ser mais importante, que aí eu gosto ainda de pintar os meus croquis. Mas aí, no caso, eu uso o acrílico. Eu acho que eu uso muito pouco, mas eu uso mais o acrílico, um pouco de lápis de cor. Já usei o óleo em alguns, mas a maioria é acrílico que eu uso. Mas para colorir, a maioria hoje em dia eu estou fazendo a coloração. Eu faço o desenho no grafite, passo o nanquim e faço a coloração no Photoshop. É importante falar que o Photoshop é a ferramenta, né? Você tem que saber pintar da mesma forma para poder desenvolver. A ideia é que você botar no Photoshop. Desculpa, uma escolha produtiva mesmo, a questão, às vezes. Não é nem... eu acho que preservar o artístico, e eu vejo isso muito... alguns ateliês que eu acompanho, que às vezes é até fora do país, que eles ainda remetem muito a essa técnica manual mesmo, guache, aquarela, e algumas vezes eu até cheguei a fazer. No começo a gente fazia basicamente manual, né? Depois aí, por uma questão de produção, a gente foi adaptando para o digital até basicamente 100% digital hoje para a gente. Vocês têm prazo, né? Porque muita gente enxerga como uma obra, para vocês é um trabalho, né? Tem prazo, tem procedimentos, precisa ter entrega, tem cobrança, imagino, né? As pessoas ansiosas querendo ver esse vitral. E às vezes o pessoal romantiza muito. É bom lembrar que, por exemplo, o ateliê de Rubens, já tem até estudo, né? Se você pegar a quantidade de quadro que tem Rubens, e ele, o próprio artista fosse fazer, ele não teria feito outra coisa na vida a não ser pintar. Então ele tinha uma equipe enorme. Por exemplo, o Rubens, ele tinha uma equipe enorme. É incrível que os assistentes todos pegaram o traço dele, né? Então, hoje em dia, existe um grande debate o que é realmente Rubens e o que é feito por assistente. E tinha muitos padrões que ele já deixava lá, ele aproveitava, às vezes, no fundo, tem posições que ele aproveitava também. Então, isso é uma questão, assim, não é... Esse é um debate muito legal, né? Não é tão romântico. Tipo o Maurício de Souza, né? Entendeu? É um debate que, trazendo um pouco para a questão, por exemplo, para fotografia, eu estou fazendo um doutorado agora em fotojornalismo, né? E estudando muito isso, cara, o fazer coletivo do fotojornalismo. E essa ideia de que o cara que assina a foto, que apertou o botão, que é o responsável pela foto, quando, na verdade, tem um mundo de pessoas por trás, sem as quais o cara não apertaria o botão. Então, talvez essa autoria seja muito mais coletiva, né? Do fixer, do editor da imagem, do cara que faz a frente para você ali, do Cicerone, né? Do cara que te apresenta para as pessoas corretas, etc. e tal. Mas a gente ainda tem essa ideia romântica do artista, né? Que nossa, é iluminado por Deus. E é importante lembrar que não era só ateliê de Rubens. Se você pegar ateliê de Rubens, Rafael, Rembrandt, são todos ateliês que tinham muitos assistentes. Eles entravam lá novos, iam desenvolvendo, porque senão o mestre ele não dava conta. Ele não dava conta. Tanto que esses caras pintavam, é humanamente impossível, né? Ele não dava conta de todos, dos prazos, né? Então ele ficava ali mais quando assim, 100% a mão do artista, ia pegar um retrato de um rei ali, de alguém mais importante, o cara ali fazia tudo. Mas ele pegava muita gente da nobreza, que era, na maioria, 90% às vezes eram os assistentes que estavam fazendo. E é interessante também você ver isso, porque a gente está até falando aqui
da arte religiosa e tudo, mas se a gente pegar a história da arte, na minha visão, a arte, ela aparece por uma ânsia espiritual, né? Se você for ver. Sim. Vai pegar a arte lá que está nas cavernas, por exemplo, hoje a gente sabe, alguns especialistas dizem, que aquelas pinturas eram pinturas que eram feitas em momentos de rituais. Então, a arte, ela sempre teve esse aspecto espiritual, né? Transcendental. Transcendental, exatamente. De então, mesmo. Quando você está ali fotografando, e aí não só suas fotografias, como você pega também a fotografia, por exemplo, do Sebastião Salgado, impossível não falar que ali não tem uma espiritualidade, não tem sentido de transcendental, de transcender apenas a imagem, né? Que aquilo te toca, aquilo tem aquele sentimento e tudo mais. Quando você, hoje, tem uma arte mais analítica, como do Genivaldo, por exemplo, que ele monta uma instalação, é impossível que você não pense o que aquilo significou, ou que profundidade tem aquilo. Ou então um quadro, por exemplo, belíssimo, como do nosso mestre aqui de Valinhos, as cores e tudo mais, é impossível que você não veja algo além da própria pintura, né? Então se torna algo transcendental, algo mais espiritual, né? Nosso artista Gersi, me fugiu aqui o nome, mas é o nosso artista Gersi aí. E é isso, né? A arte que te leva para algum lugar, que te gera desconforto, que te leva para além, né? Daquilo que é o seu dia a dia, né? Me chegou uma mensagem aqui do Vini. Obrigado, Vini. Um abraço. Vamos pensar um bate-papo aí com você também. A ideia de dois grandes artistas, três, na verdade, abraços. A ideia desses bate-papos que a gente está pensando agora, a gente está se organizando, gente, de fazer um por mês. Porque, como eu falei no começo da conversa, até o OcupiArt, ele é algo assim, todo mundo tem a Melissa super ajuda a gente no Instagram e nos stories, o Genivaldo, o Will, todo mundo que está envolvido na gestão da coisa. Temos nossos trabalhos, temos nossas correrias para fazer, e o Ocupa é um showzinho que a gente mantém em vivo, porque a gente acredita muito na importância, né, de um projeto, de um coletivo como o OcupiArt para uma cidade como Valinhos, que tem tudo tão abandonado, né? Então a ideia, Vini, viu, Vini? Falando isso para você mesmo, intimando ao vivo aqui, é a gente chamar uns 2, 3 artistas de cada vez para pegar essa riqueza de opiniões, essa riqueza de visões sobre uma mesma linguagem, sobre uma mesma arte, para enriquecer, né? Eu sou um grande defensor disso que você está falando, que a arte é coletiva, a arte é uma coisa que é feita em grupo. Isso que a gente está fazendo, essa discussão que a gente faz, ela influencia o nosso processo criativo, né? Então, inclusive vocês são autores das minhas fotos, assim como a Marília, que faz o design do projeto, é autora de outros projetos, enfim, é uma coautoria constante, né? É muito interessante isso. Vocês são em quantos lá, Melissa? Na parte de design, nós somos em 4, mas hoje a fábrica, no geral, deve ter cerca de 60 funcionários. Caramba, gente pra caramba. Espalhados assim, em todo lugar. Tem o setor produtivo, o setor de escritório, o setor de design, gente pra caramba. E assim, os tamanhos dos trabalhos, esse, por exemplo, de Juazeiro, que a gente está numa etapa aí de início, né, de entrega lá. Hora. Tomara que passe isso pra você poder ir para lá, cara. Tomara. É um painel de 30 metros de altura, então você imagina quantas pessoas que tem que estar nessa mesma, entendeu? E, gente, a logística disso não é fácil, né? Não, é um desafio, logística, financeiramente. Sai de onde? Porque os vidros, então, aí que tá. Que é a parte mais chatinha, né? Porque assim, no Brasil não existe produção de vidros coloridos, uma gama considerável. A gente tem no máximo aí de 4 tonalidades. Fala, né? Isso. Tá. E também não é uma produção assim de vidros que, na verdade, são vidros que a gente vai ter com segurança por tempo indefinido. Então, de repente, entra no estoque, para de produzir, volta, muda a cor, etc. Então, a gente tem que lidar com isso. E qualquer outra tonalidade, fora essas 4, tem que ser importada. É aí que pega, né? Porque você pega um painel de 30 metros de altura, é muito vidro, né? E é muito recurso. Então,
vidro importado, é tinta, é uma série de coisas aí que... Tipo, sei lá, ele vem, vem da Alemanha, de onde? Quem que é um grande produtor? Hoje, o maior fornecedor aqui eu acho que é os Estados Unidos ainda. A Alemanha, eles têm ainda uma produção muito boa, aliás, são vidros soprados, assim, super tradicionais, produzidos há muito tempo daquela forma, só que em termos de custo, por exemplo, com um painel como esse que eu estou citando, fica impraticável. Primeiro que vem em euros, já é mais caro. E aí é em euros. Então, mas e aí o transporte... cara, tipo, esse negócio chegou, desceu, sei lá, em Santos, em Viracopos, chegou aqui na empresa de vocês. Vocês estão com o desenho pronto. Precisa começar a cortar, precisa começar a montar. Tudo isso é feito na estrutura, por exemplo, no ateliê do Ciano, na empresa ali que a Melissa trabalha, ou isso já é feito num lugar... Por exemplo, o cara de Juazeiro. É longe de Juazeiro, não é aqui do lado, né? É tudo feito internamente, depois entrega e instalado. Esses levam tudo feito pedacinho, tudo certinho. Não em peças, na verdade. As peças já montadas para serem colocadas nas esquadrias. Primeira etapa, assim, em termos de entrega, são as esquadrias, se caso ainda não existe no local. Então, são entregas às esquadrias. Terminou essa parte que vem a produção do vitral, só pode acontecer com as esquadrias existentes, né? Senão a gente não consegue fazer. E aí, pronto, esses vitrais aí são instalados. E realmente é por peças. Então, se uma esquadria é dividida em 3 peças, vão ser 3 peças instaladas ali. E no caso desses vitrais aí, são coisas de 200, 300 peças. Tem que levar por caminhão e tem que levar por caminhão. Tem jeito. E fazer a instalação. Porque também a instalação... Um mural como esse de 30 metros, cara, é um tempo, depois dele pronto, a instalação mesmo, assim... Sim, é um tempo de... Na verdade, é um tempo para tudo, né? Até a fabricação das esquadrias, o próprio projeto, não é tão simples também, não é tão rápido, até porque tem todo esse trâmite de conversar, de chegar a uma conclusão, gostamos, não gostamos, vamos para esse caminho, não vamos. E aí, no caso desse, inclusive, a gente tem que pensar no espaço por completo, não só nesse painel. Então, envolve outras áreas também que tem que estar resolvidas, porque senão interfere no painel principal, uma série de coisas. E aí, definido isso, tem essa etapa, que é a questão dos vidros. Então, para um painel desse, a gente não consegue simplesmente falar, eu vou usar X cores. A gente tem que fazer um cálculo, inclusive, de quanto vidro vai ser usado de determinadas cores para a gente ter esse material para executar. E, realmente, dependendo da situação, é coisa de que... já aconteceu, por exemplo, tem um santuário Sorocaba, acho que foi 5 anos. 5 anos de trabalho, entregando por etapas. É assim, a gente vai entregando por etapas. Às vezes não tem jeito para entregar. Por exemplo, às vezes, por exemplo, você se vê com as coisas, por exemplo, eu fiz alguns trabalhos em Belém do Pará, é complicado para chegar lá. Porque sair daqui a logística é terrível, né? Então você tem que ver uma transportadora. No meu caso, eu gosto de mandar assim para esses lugares de difícil acesso com transportadora. Aí tem que ser uma transportadora especialista nisso, porque senão... É vidro, cara, com cuidado, né? Oi? Com cuidado, é vidro, avião. Né? Eu tive experiências ruins por avião, tem que ser por terra mesmo. Então, assim, às vezes quando você está fazendo um trabalho em Belém do Pará é bastante complicado. Mas a gente faz, instala, quase sempre, e tá lá instaladinho. Não dá problema, legal, não. Né? Mas existe aumenta a satisfação, né? Não é só, por exemplo, fabricar o vitral, como você está falando. Você tem que pensar em tudo, tá? Desde a criação, no meu caso, tem que pensar em tudo. Desde a criação, a fabricação, e como isso vai chegar lá, e como isso vai ser instalado. Né? E o cliente, quando chega para você, tem noção da complexidade da coisa, ou o cara chega achando ali que é tudo muito... Alguns sim, a maioria sim. A maioria já tem bastante experiência, tudo. Tem muitos que ainda não, assim, diminui muito o número. Mas tem padre que chega assim, não, senhor, vou esperar um pouco, tal. Eu falo, padre, só que é o seguinte, pela quantidade desses vitrais eu preciso de um prazo. Prazo de quanto, senhor? 7 meses. Meu Deus, 7 meses. Eu falo, padre, vitral. Tem uma questão que a própria igreja está se profissionalizando também em alguns sentidos, porque antes os párocos eram basicamente, exclusivamente párocos, agora eles são um pouco administradores também. Então, eles têm esse jogo de cintura, de também dar uma pesquisada, quem vai contratar para pôr dentro da igreja. É lógico que ainda não é 100%, né, nesse sentido. Mas eles vão atrás também pesquisar, estão querendo saber, estão querendo conhecer,
para também não comprar gato por lebre, para não ser enganado, e também porque eles têm que dar uma resposta para uma comunidade que está ali botando dinheiro, né? Colocando um recurso. E o pessoal também tem que ficar envolvido e contente, né, no final das contas, porque... No final, assim, eles vão inaugurar, quase sempre, os meus clientes, eles acabam encomendando quase um ano antes. Tá. Então, legal. Há um ano lá para terminar a igreja, já pode encomendar os vitrais, porque dependendo da quantidade, óbvio, né? Dependendo da quantidade, tem que pedir com um ano de antecedência para poder ser fabricado e tudo. Gente, caminhando aqui para os finalmente, eu acho que seria legal duas coisas para a gente concluir assim, porque a gente está falando de Belém, de Juazeiro, mas se vou primeiro começar pela Melissa, depois a gente passar para o Luciano com umas palavras finais, e se nessas palavras finais vocês pudessem falar alguma coisa aqui próximo, que a pessoa pode ver, onde que a pessoa pode ver, tem alguma igreja, tem algum espaço público de acesso aqui na região, onde alguém pode ir lá ver um vitral que a Melissa ajudou a produzir, que passou pela mão do Luciano. Tem por aqui, Melissa? Olha, que vem à minha mente que agora a gente, tem igrejas em Jundiaí, é complicado falar. Bom, eu posso dizer que tem uma no meu bairro. Aí, ó. Que era no Bom Retiro aqui, que é São José Anchieta. Então, assim, é a mais próxima que eu posso dizer. Mas aí é exatamente isso. Alguém que a pessoa, a gente valorizar, eu fico até feliz por ser em Valinhos, que é o grande objetivo do Ocupiarte, né? É valorizar o que é feito aqui, tem coisa boa aqui, acontecendo aqui. Não precisa ir para Roma, não precisa ir para São Paulo, não precisa. Valinhos, tem muito artista bom acontecendo aqui. Eu tenho uma igreja aqui, a de São Francisco, aqui da própria cidade, em Vinhedo, né? Então, quem está em Valinhos, quiser conhecer aqui também, tem essa igreja. De São Francisco. Nos comentários, para o pessoal não perder. Qual que era que você falou mesmo de novo, Melissa? São José? São José Anchieta, ali do Bom Retiro, aqui do Bom Retiro. Era a antiga Nossa Senhora do... Valinhos. Vamos marcar aqui nos comentários, que aí não fica perdido para o pessoal. A igreja de São Francisco em Vinhedo, sabe onde fica, Luciano? Fica na João 23. Vai João 23. E a gente fizemos uma em Valinhos também, mas ali eu não lembro qual que é o bairro. Aqui é na divisa entre Vinhedo e Valinhos. Mas, assim, é bom sempre falar o seguinte, a igreja, eu falo com alguns amigos, cara, igreja é um museu a céu aberto. Então, por exemplo, quando eu vou para São Paulo, assim, agora eu não tenho mais tanto tempo, infelizmente, mas eu adorava passar nas igrejas do centro de São Paulo ali, que elas são incríveis, assim, Os mosteiros de São Bento, maravilhoso. Exato, quando você vai no Mosteiro São Bento, tem uns vitrais alemães ali, e as pinturas também, que são, assim, maravilhosos, assim. No mosteiro, a igreja de Santa Sofia, aquela Melissa, que toca piano, Santa Cecília. Santa Cecília. Você tá falando assim. Igreja de Santa Cecília, maravilhosa, tem uns vitrais Conrados Santa lá. Efigênia também, né? Simplesmente, assim, maravilhosos. Pintura também maravilhosa. Então, assim, e tá lá aberta, né? Exatamente. Você pode chegar, você pode entrar. Então, assim, é sempre um convite, assim, quando você vê. Quanto mais antiga, bem legal de você entrar, porque tem aquelas pinturas antigas e tudo. Então, você repara na técnica, como que aquilo foi feito, o trabalho que deu para fazer aquilo. Às vezes tem algumas igrejas, mesmo de São Paulo, ou do Sul, tem alguns mosaicos, às vezes que vieram de fora, ou alguns que foram feitos aqui. E a igreja ela é toda artística, se você for ver, desde o piso, né? Formação do piso, olhando os vitrais, olhando as pinturas, ou os mosaicos, ou as portas, tem portas que tem escultura, que às vezes eu paro e falo, olha isso, cara, que coisa maravilhosa de você olhar. Inclusive a matriz aqui, né, de São Sebastião e Valinhos, aliás, eu não descobri, né, que foi o vitral. Eu acho que é Conrado, eu acho que é Conrado, ali é vitral Conrado, quase certeza que é vitral Conrado. E é uma beleza aquela igreja, né? A igreja de Valinhos é uma beleza. Em Vinhedo também tem os vitrais aqui, tem uma pintura lá dentro, de um ateliê de Campinas. É uma beleza.
Mas é isso aí, gente. Eu queria agradecer muito o Ciano por participar dessa conversa aqui com a gente, agradecer a Melissa pela conversa, por toda a ajuda que você tem dado para que o Coopiart continue trabalhando, continue respirando. Eu reforço, pessoal, o convite, agradeço de novo a presença de cada um de vocês, Jorginho, a Maria, o Genivaldo, o Vini, o Gersi, o Reginaldo, todo mundo que veio participar. Eu reforço mais uma vez o pedido, eu vou colocar a informação aqui na tela. O Coopiart está nesse momento de repensar suas ações com o impacto da pandemia no projeto. E algumas outras coisas que estão acontecendo, a gente vai fazer um bate-papo mais para frente, provavelmente com o Reginaldo, com o pessoal da gestão daqui do Coopiart. Tem acontecido muita coisa nas leis que financiam cultura no estado de São Paulo, no PROAC. Então, a gente depende cada vez mais para poder continuar fazendo esse trabalho de manutenção, de produção cultural aqui na cidade de Valinhos mesmo. A gente depende do apoio de vocês que estão aqui assistindo, comentando, compartilhando. Aquele de vocês que puderem compartilhar financeiramente, eu deixei aqui embaixo o nosso financiamento coletivo. Você pode participar através do financiamento coletivo do Coopiart no Catarse, fazer um Pix voluntário, gente, do valor que vocês puderem, quando vocês puserem, assim como a gente voluntariamente se dedica ao Coopiart, essa contribuição de vocês também pode ser uma coisa voluntária, enfim, esporádica. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito, sempre nessa lógica de procurar expandir o Coopiart, ele sempre nasceu para ser uma plataforma, a gente conversa muito disso, né, Melissa, ali no grupo, o Coopiart não é Tomás, não é Melissa, não é Genivaldo, o Coopiart são todos juntos. Então, você artista de Valinhos, que tem mais experiência, que tem menos experiência, tem uma ideia legal, tem um projeto legal, entre em contato com a gente está aqui aberto a dialogar, a conversar e dar um apoio para que esse seu projeto saia do papel e passe a acontecer, né? Porque os projetos, quando ficam só na ideia, são ideias, né? Precisam ganhar o mundo também aí. Mas é isso então, vamos concluindo por aqui, agradecendo mais uma vez a todo mundo e sigam nossas redes. Então sigam aqui o Coopiart no Facebook, no Instagram, que em breve a gente vai estar divulgando a próxima, que acontece mês que vem. A gente vai tentar manter a frequência de toda a terceira semana do mês, está fazendo na terça ou na quarta-feira esse bate-papo. Vocês dois, obrigado de novo e até uma próxima. Obrigado, Tomás. Valeu mesmo pelo convite. Um abração para o Genivaldo, viu? Obrigado aí a todo o grupo. Obrigada, abraço para todos aí.